寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem, né? Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mais não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, a teoria de hoje é: e se os Estados Unidos tivessem colonizado o Vietnã? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões, beleza? E só valendo ressaltar, né, que eu sempre, né, moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra, né? Senão não ia ter por que ter este quadro de teorias, né? E bem, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Creio que dispensa contexto, mas vamos lá, né? Os Estados Unidos nunca chegou a pensar em colonizar ali o Sudeste Asiático. Inclusive, os Estados Unidos só teve colônia na Ásia porque ele ganhou as Filipinas da Espanha. Então, meio que, se não fosse por isso, os Estados Unidos não iria ter nenhuma colônia na Ásia. E bem, né? Aqui nessa teoria, só valendo ressaltar também que não vamos fazer os Estados Unidos colonizando o Vietnã depois da Segunda Guerra Mundial ou durante a Guerra do Vietnã. Vamos retroceder e vamos fazer os Estados Unidos chegar lá antes da França, beleza? Então, vamos que vamos. Bem, vamos supor, né, que os Estados Unidos, né, depois da Guerra Civil Americana, ele esteja ali, né, buscando os novos horizontes, buscando os novos países, né, já que seria um país unificado. Então, a partir desse momento aí, eles meio que entram ali no Vietnã, né, descobrem ali o Vietnã, e então eles começam a ver ali aquele povo e tal, e eles pensam em começar a espalhar a cultura deles, né, primeiramente mandando missionários e tal, né, e vamos supor aí que alguns missionários eles acabam sendo pegos ali, né, pelos locais, e a dinastia ali Nguyen, se eu não estou enganado, meio que não faz nada em relação aos ataques, né? Os Estados Unidos mandam um navio ali, né, de aviso: se continuar aí vão atacar, né? Então eles basicamente atacam os Estados Unidos, começa ali uma guerra, né? Aí os Estados Unidos vai guerreando e ocupa aí, né, todo o Vietnã. Então isso seria mais ou menos 1870, 1877, por aí, né? Aí, ok, e quais seriam os primeiros passos aí dos Estados Unidos? Bem, primeiro, né, os Estados Unidos iam sim colocar a cultura deles, né? Iam primeiro derrubar a monarquia vietnamita e estabelecer uma república. Provavelmente a bandeira vietnamita ainda assim carregaria os significados tradicionais do Vietnã, mas seria algo mais ou menos semelhante aí a dos Estados Unidos, igual essa que eu fiz aí, né? Criatividade é mil, ambos têm águia, ambos têm listras vermelhas, a diferença é que um é amarelo, o outro tem 3 cores. Mas a relação, né, não seria só essa, porque diferente da França, né, que quando chegou ali no Sudeste Asiático, na Indochina, eles meio que fizeram políticas totalmente desiguais, né? Inclusive eu tenho diversos vídeos em relação a isso, né? Eles fizeram políticas totalmente desiguais e nem sequer consideravam os vietnamitas como cidadãos franceses e nem sequer ensinavam o idioma, tratavam ele como escravos. Os Estados Unidos provavelmente não ia ser nenhum santo também, mas creio que os americanos iriam ensinar o idioma logo cedo, né? Iriam colocar os vietnamitas também para trabalhar em um sistema semi-escravo, né? Provavelmente sim, eles iriam trabalhar, mas iriam trabalhar dobrado para receber pouco.
mas, né, eventualmente aí eles iriam treinando. Por quê? Porque as relações entre a Espanha e os Estados Unidos iriam começar a se deteriorar. Então os americanos iriam acabar treinando, né, os vietnamitas eventualmente aí para uma guerra, né, já uma guerra aí contra as Filipinas, já que a Espanha sabia que o Vietnã era americano e qualquer ataque ali também estava bem vulnerável. Então, a partir desse momento, né, os Estados Unidos já vai treinando, né, e criando um exército nacional vietnamita, e pelo fato, né, dos vietnamitas terem o inglês como segundo idioma, isso iria facilitar e muito. E durante a Guerra Hispano-Americana, creio que a Espanha não ia ter chance, não ia chegar nem sequer a atacar o Vietnã, né? Mas os Estados Unidos, a partir do Vietnã, também poderia desferir ataques direto ali às Filipinas. E também os Estados Unidos, né, na Guerra Filipino-Americana, seria mais fácil, né, os Estados Unidos carregar logística, afinal ele já estaria no Vietnã, já estaria ali mais perto. Então seria mais rápido ali para os Estados Unidos dominar as Filipinas. Já na rebelião dos Boxers também seria também bem mais rápido, também bem mais fácil os Estados Unidos, né, intervir aí nessa guerra aí com a China. E, né, ok, vamos aí ao que interessa, né? O pessoal aí, né, tipo, basicamente vendo uma ocupação americana, por mais que os Estados Unidos esteja meio que trabalhando e investindo na infraestrutura, muita gente não vai gostar, muita gente vai brigar por independência, né? E com isso ainda o movimento comunista não existe, mas, né, conforme os Estados Unidos vai se modernizando, eles vão modernizando o Vietnã também por causa aí dos recursos naturais, e com isso eles também vão treinando na selva, né? Vão descobrindo, catalogando espécies de animais, plantas, insetos, né, possíveis caminhos, trilhas, né, e justamente, né, durante a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos não iam ter muito o que fazer ali na Ásia, né, porque as colônias alemãs eram basicamente irrelevantes, a Inglaterra já estava basicamente dando conta já, né, e o Japão também, e a China em Qingdao, mas o que poderia acontecer é que os Estados Unidos também poderia, né, levar aí os soldados aí para Qingdao, né, então isso poderia já garantir uma certa microexperiência de guerra entre os soldados, né, vietnamita americano-vietnamita, não sei como fica o gentílico assim. Então, né, a partir desse momento, né, os Estados Unidos iria basicamente já ter mais, como eu posso dizer, mais afinidade com o governo vietnamita. Lógico que eles iriam escolher um governo vietnamita a dedo nesse momento, e para dar uma sensação aí de falsa independência, mas os comunistas como Ho Chi Minh, eles não iriam parar, e provavelmente sim poderia acabar rolando muito protesto aí de vietnamitas no Acordo de Paris de 1919, né, com os comunistas, né, querendo aí uma total independência e até às vezes ameaçando aí uma revolução armada inspirada na Revolução Bolchevique. Mas vamos supor aí, né, que os Estados Unidos meio que fica esperto e vai começando a tentar trabalhar, né, nas políticas para ir minando o comunismo. Afinal, né, eles estavam bem perto geograficamente falando aí da União Soviética. Por mais que a China ainda não fosse comunista, mas vamos lá. Já durante a Segunda Guerra Mundial, né, as coisas iriam ficar complicadas, porque bem, os Estados Unidos, vendo que o Japão estava atacando a China, e por mais, né, que fora da teoria os Estados Unidos também estavam vendo, os Estados Unidos não imaginavam que um ataque a Pearl Harbor poderia acontecer. Mas aqui nesse universo, né, os Estados Unidos poderia tentar prever, né, que eventualmente o Japão poderia acabar tentando atacar ali o Vietnã, os Estados Unidos aí como, né, uma forma aí de, entre aspas, libertação. Então, eu creio que sim, meio que os Estados Unidos já estariam começando a treinar, né? Vendo que o Japão já estava ali perto. Os Estados Unidos também poderiam já começar a mapeando ali a floresta, né? Os vietnamitas poderiam ir ensinando algumas táticas de guerrilha, querendo ou não, né?
E nesse momento, por incrível que pareça, talvez até mesmo os comunistas meio que se aliariam aí indiretamente aí com os americanos, né? Justamente pelo fato de que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então não vamos tirar o ataque aí do Japão no Vietnã, só que, né, diferente de Pearl Harbor, né, o Japão atacando o Vietnã, ele basicamente estaria atacando os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, em vez de esperar a guerra chegar até, né, o Havaí, eles basicamente meio que já poderiam ficar de prontidão, né? Talvez não seria algo tão pessoal quanto foi com Pearl Harbor de fato, mas creio que isso já poderia colocar os Estados Unidos na guerra e evitar que o Japão meio que, né, atacasse de fato um território, né, dos Estados Unidos, né, como por exemplo o Havaí. Então eu creio que os Estados Unidos já poderiam se adiantar nisso, né? Não vamos tirar o final, né? Vamos colocar o final canônico. O Japão não se rende e toma 2 nukes. Mas aqui tem um porém. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos poderiam já ir começando a pensar em minar os comunistas, né? Justamente pelo fato, né, de que ficaria muito mais evidente, e a União Soviética também, né, começaria a mostrar as garras. E a China, numa instabilidade, né, da guerra civil, né, as coisas poderiam ficar completamente instáveis. Então, pode ser que sim, muitos membros aí do Kuomintang acabassem vazando em exílio pro Vietnã americano, né, República Americana do Vietnã, ou República do Vietnã, Estados Vietnamitas Unidos, né, Estados Unidos do Vietnã, por que não, né? Meio que poderia causar ainda um problema diplomático entre os Estados Unidos do Vietnã e a China, mas não nesse momento, né? E com a presença aí do Kuomintang, os Estados Unidos, né, da América poderia falar assim: opa, você tá afim aí de ficar com a gente e tal, treinar algumas tropas, ser treinado, né? O que eventualmente poderia acabar atraindo mais pessoas ali do Kuomintang para treinar e eventualmente tentar mandar um ataque de fronteira, mas, né, os Estados Unidos em si iria já começar a preparar, né, toda a documentação de ir tirando suas tropas aos poucos e meio que fazendo o mesmo que fizeram nas Filipinas, meio que daria a independência, mas provavelmente assinariam um acordo aqui e ali, né, para uma retirada gradual das tropas, mas manter alguns soldados aí em locais estratégicos. Então, né, isso provavelmente iria minando, né, a motivação comunista, porque, né, o Vietnã iria sendo desocupado aos poucos, mas eu creio que esse acordo poderia acabar sendo feito em 1948, né, mas a partir do momento em que a China comunista tomasse o poder, né, a partir do momento que Mao Tse Tung tomasse o poder, eu creio que os Estados Unidos poderiam revogar esse acordo e talvez adiar a retirada gradual de tropas. Então, em vez de 1948 sair em 1952, provavelmente 1953, não, 1955, 1957, né, vendo aí que a China poderia estar a todo vapor. E não vamos alterar a Guerra das Coreias. Ok, e como é que ficaria o Vietnã? Pois em 1945, né, a pancadaria já estava rolando entre os comunistas e a França. Mas com os Estados Unidos, por que seria diferente? Porque os Estados Unidos ele iria meio que já basicamente trabalhando na infraestrutura. Provavelmente eles iriam trabalhar em Saigon primeiro, depois eles iriam ir indo para Hanoi, urbanizando o Vietnã aos poucos, né? Então pode ser que sim, os comunistas se concentrassem mais no norte do que no sul com guerrilhas aí vietcongues. E mesmo se tivesse, né, não seria impossível, isso faria com que, né, os Estados Unidos já treinassem o exército dos Estados Unidos do Vietnã, né, para inteligência de contra-guerrilha, polícia, resistência, né?
Já a questão do Camboja, provavelmente, né, o Pol Pot, ele não teria tanta audácia, né, porque ele estaria mexendo direto com os Estados Unidos e ainda, né, estaria com a República Khmer. Então, né, mas vamos deixar a guerra civil do Camboja aí de lado por um pouco. A partir desse momento, então, né, como seria o norte? Bem, eu acredito que a China não iria deixar um país, né, pró-Estados Unidos fazer fronteira diretos com ele. Então, sim, eu acredito que muito vietnamita que acabou pegando exílio na China poderia acabar tentando retornar, e isso poderia meio que causar uma guerra civil vietnamita e não uma guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. Porque eu creio que grande parte da população vietnamita estaria com os americanos. E pelo fato, né, deles falarem inglês, terem o inglês como segundo idioma principal, seria muito mais fácil a comunicação, cadeia de comando, logística e eventualmente, né, saber quem é Vietcong e quem não é. E uma outra coisa também que facilitaria bastante, né, é que provavelmente sim teriam muito mais espiões pró-Estados Unidos do que pró-comunistas, mas teriam sim espiões comunistas também. E uma outra coisa também que facilitaria bastante os Estados Unidos seria meio que eles já teriam um conhecimento de selva, conhecimento de guerrilha, né? Mas eu acredito que sim, a China poderia intervir diretamente, né, para pelo menos fazer um estado tampão. Então, basicamente, essa seria a fronteira aí, né, do Vietnã atualmente. Não seria o Vietnã do Sul e do Norte dividido certinho no paralelo 16, mas eu acredito que um pouco abaixo aí de Hanoi apenas, tá? Não seria, né, dividido totalmente. E eu duvido muito que os Estados Unidos iria conseguir minar totalmente, né, a influência comunista, porque a China não ia deixar. Então, eu creio que o final canônico seria desse Vietnã dividido, mas aí também eu não sei se a China faria do Vietnã do Norte um estado tampão, meio que anexado, ou então criasse dois Vietnãs, a República Popular do Vietnã, né, e os Estados Unidos do Vietnã. Beleza? Mas enfim, né, e hoje em dia o Vietnã do Sul teria totalmente influência americana, jazz, rock, country, filmes, cultura pop de um modo geral, né? E até mesmo as produções sul-vietnamitas poderiam acabar vindo muito mais para o Ocidente, né, do que como é atualmente. E já a República Popular do Vietnã, que seria um estado fantoche chinês, eu creio que seria um pouco mais fechado em relação às coisas, né? Mas eu creio que eventualmente aí eles iriam abrir o mercado, eles iriam ter um investimento chinês maior, justamente para poder competir financeiramente e narrativamente e culturalmente, né, com o Vietnã do Sul, assim como são as duas Coreias. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Eu espero aí que vocês tenham gostado dessa teoria. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na descrição. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, tamo junto. Beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. Curte, compartilha, se inscreve, ativa as notificações. Falou e fui!